5 seconds now. Você já deve ter visto imagens de jogos da NFL com esses caças aí, esses aviões passando em voo rasante sobre os estádios. Ou essa coleção de jerseys e outras peças dos times nesse estilo aí camuflado. Ou ainda alguma homenagem a militares americanos antes dos jogos. Mas você já parou para pensar por que isso acontece e de onde vem essa relação tão forte da National Football League com o serviço militar americano? Sabia que alguns jogadores já abandonaram a NFL para se alistar e que algumas estrelas da liga atualmente têm raízes militares? Eu sou o Lucas Coppi e no Zona Histórica de hoje você vai entender o porquê dessa ligação e conhecer histórias que conectam ainda mais militares e veteranos com a NFL. Impossible dream of a play. A National Football League nasceu em 1920 e não demorou muito para que a história da liga começasse a se conectar com a história das Forças Armadas Americanas. No começo dos anos 40, durante a Segunda Guerra, vários jogadores tiveram que abandonar os seus times para se alistar e servir na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica Americana. Por isso, naquela época, algumas franquias tiveram que se juntar umas com as outras para ter jogadores suficientes para botar em campo. Foi o caso dos Steelers e dos Eagles que em 1943 se juntaram e formaram o saudoso Steagles. Só que nenhum desses caras que tiveram que trocar o futebol americano pela guerra naquela época tem uma história tão curiosa quanto a do Norm Michael, fullback que jogou no college pela Universidade de Syracuse. Depois que terminou a faculdade em 43, o Michael se juntou ao exército na base aérea de Maxwell, no Alabama, e nunca chegou a jogar na NFL. Ele até foi draftado pelos Eagles no draft de 44, só que como ele estava lá no Alabama, ele nunca recebeu a carta convite de Filadélfia e nunca soube da novidade. Ou melhor, soube 55 anos depois. Em 99, enquanto lia o jornal ali tranquilinho em casa, ele viu o próprio nome numa lista de ex-jogadores de Syracuse que foram draftados para a NFL. Aí o filho dele entrou em contato com a universidade e confirmou a informação. Mas já era um pouquinho tarde, né, pro Norm Michael jogar futebol americano profissional. Uma outra história envolvendo NFL e Forças Armadas, essa muito mais hollywoodiana e com um final feliz, é a do running back Rock Bleier. Ele foi draftado em 68 pelo Pittsburgh Steelers e só jogou a temporada de rookie antes de ser convocado pelo exército americano para servir na Guerra do Vietnã. No ano seguinte, o Bleier foi atingido em combate por um tiro e por uma explosão de granada. Os ferimentos foram graves e ele acabou sendo liberado do exército. Em 70, o Rock ainda estava se recuperando num hospital em Tóquio quando recebeu uma carta do dono dos Steelers, o Art Rooney. Rock, o time não tá indo bem, nós precisamos de você. Mesmo com os médicos dizendo que ele nunca mais ia poder jogar futebol americano, o Bleier insistiu. Depois de várias cirurgias, ele voltou para Pittsburgh, voltou para os Steelers e foi peça-chave nos 4 primeiros títulos de Super Bowl da franquia. No Super Bowl 13, inclusive, ele anotou um dos touchdowns que decidiram o jogo contra o Dallas Cowboys. 3rd and 1. Bradshaw throws. Oh my Lord! Touchdown! Number 20, Rocky Bleier. Bleier Has positioned Denver to score quickly. Essas imagens que você está vendo aí são da final da Conferência Americana na temporada 1989 da NFL, em janeiro de 1990. Nesse dia, o Denver Broncos venceu o Cleveland Browns, e é a partir desse jogo que eu quero tentar te mostrar por que a relação entre a NFL e as Forças Armadas é tão importante para os americanos. E quem vai me ajudar nisso é a Teresa, americana, nascida e criada em Indiana e veterana do exército lá dos Estados Unidos. Ela serviu durante o final da década de 80 e a metade da década de 90 e trabalhou como repórter na American Forces Network, uma rede de rádio e televisão que as Forças Armadas forneciam para informar e entreter os soldados que estavam fora do país. Eu conheci a Teresa no começo do mês, em Berlim, quando nós dois viajamos até a Alemanha para ver o nosso Indianapolis Colts vencer o Atlanta Falcons. Só que apesar de ser de Indiana, a Teresa se tornou fã da NFL muito antes de torcer para os Colts. Isso tem tudo a ver com a carreira militar dela. The military has always had a good relationship with the NFL, even though there was not a technical salute to service campaign. So in 1989, I went to my very first NFL game because I was a soldier at Fort Carson, Colorado.
It was the AFC Championship game between the Denver Broncos and the Cleveland Browns, like the last time they were good. And Bernie Kosar was the quarterback, and John Elway was the quarterback for the Denver Broncos. I got to be on the field. We, were honored for our service to the country. They had just come back. Some folks from Army Fitzsimmons Medical Facility had just come back from an overseas mission, so they were honored. So that was my very first NFL game. That was the first time I got a taste of football, was in the Army. So I would tell you that was, instrumental in me becoming a football fan. It's like, hey, this is pretty cool, I still have a special place in my heart for the Denver Broncos because they're the ones that introduced me to football. Aquela final de AFC ficou marcada para Teresa não só pelas homenagens. Ela cobriu o jogo de dentro do campo da sideline pela American Forces Network e acabou vivendo um momento bem peculiar. Tell you my very favorite story about my NFL experience in the Army. So as I mentioned, I am very short. So I'm 5'2", so I'm a tiny human. And I, as I mentioned, was also a broadcast journalist. So I did radio and television. So at the Denver Broncos game, while I was standing on the sideline, I was using an old school video camera. So a big one with the 2 parts and the whole thing. So when you're looking through a video camera, you can only see like this much, right? You can't see what's happening on right and left of you. So here I am videotaping this play, and all of a sudden here I just land on my behind on the ground. And so Carl Mecklenburg, if you remember him, he was a huge line player. He just bowled me over, and like that happens a lot, but it happened to me, and I was like, oh my gosh, he was such a big guy, and I'm really lucky I didn't get hurt because I am not a big person, and I wasn't watching for him at all, which is probably what saved me because I wasn't tensed up, right? I just got knocked over, and then and then he kind of looked at me and then ran off because I had to do the next play. So eu encontrei esse jogo aí completo no YouTube e eu juro que eu assisti todos os drives de defesa dos Broncos para tentar encontrar o camisa 77, o Carl Mecklenburg, que tinha um apelido de rinoceronte branco, atropelando uma jovem de 1,57 na sideline. Infelizmente eu não consegui, então a gente vai ter que imaginar junto essa cena maravilhosa. Mas o fato é que aquela final de conferência foi só o começo da trajetória da Teresa no exército. E o que veio depois fortaleceu ainda mais para ela a relação da NFL com as Forças Armadas. A Teresa serviu durante 3 anos em Nuremberg, na Alemanha, durante a Guerra Fria. E, inclusive, ela fez questão de me contar que o jogo desse ano não foi o primeiro jogo da NFL em Berlim. People were saying this was the first game in Berlin, which is incorrect. It was the first regular season game in Berlin. When I was there in 1990 through 93, the NFL played preseason games in Berlin and in other places. So while I was there, they had the Chicago Bears, which was a team close to Indianapolis. So we were all kind of excited about that. Mesmo naquela época, sem internet e tanta facilidade de comunicação, a distância não impedia que os soldados deixassem de assistir futebol americano e principalmente o Super Bowl. We had to make sure that those games were available. So the Super Bowl comes on at like 2:30 in the morning. And so in the Army at that time on Super Bowl Sunday, it didn't come on until really Monday morning. Everybody got Monday off because, it was it's such an American tradition and, friend gathering to like watch Super Bowl. So yeah, we watched it. And then we got to have the day off because we were obviously up. So we were up from 2:30 in the morning to 7 a.m. or whatever. And then so you could sleep and then, get back on your schedule for the next day. So yeah, it's a big deal, especially when you're so far from home. That's a piece of home, right? I mean, it's great to live in another country. It's a wonderful experience. I wouldn't trade it for anything, but there are just some things about being an American that you don't want to give up. So football is one of those. Essa viagem para a Alemanha me trouxe muita coisa boa. A amizade da Teresa e de muitos outros torcedores dos Colts, a chance de conversar com o Shane Steichen e o Daniel Jones e de ver em loco meu time ganhando um jogo na prorrogação. Mas como todo bom brasileiro, eu quis dar um jeito de economizar na trip e só viajei com mala de mão.
Só que para isso eu precisava de duas coisas. Primeiro, uma mochila onde coubesse muita coisa e também roupas de frio que eu pudesse usar vários dias seguidos. E quem me ajudou nessa foi a Invictus. Primeiro com essa mochila aí, ó, a Seal 2.0 da NFL, que eu carreguei para todos os lados, e também com roupas como essa camiseta térmica aí, ó, que além de me esquentar, eu juro que eu usei 5 dias seguidos e não pegou cheiro. A Invictus é uma marca referência no segmento tático no Brasil. No site deles você vai encontrar não só a mochila e a camiseta térmica que eu mostrei aí, mas também muitas outras roupas, acessórios e equipamentos para quem gosta desse estilo militar. A coleção Concept da NFL, essa aí que você tá vendo, também tá um absurdo. E a Black November da Invictus está dando até 50% de desconto em produtos em toda a loja. Além disso, com o cupom Zona Neutra, você garante mais 10% off em todo o site. O link tá aqui na descrição para você aproveitar e sair por aí com o estilo e a praticidade que só a Invictus pode trazer. Todas as histórias que a gente viu até agora nos mostram que os laços da NFL com o serviço militar sempre foram muito fortes. Mas até o início do século XXI, não existia nenhuma campanha oficial da liga em prol dos veteranos. A principal razão do surgimento do que hoje a NFL chama de Salute to Service foi um acontecimento histórico. E eu tenho certeza que se você já era nascido, você lembra exatamente o que estava fazendo quando recebeu a notícia dessa tragédia. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. Muita coisa aconteceu no mundo inteiro depois do 11 de setembro. Milhares de pessoas, mesmo sem envolvimento direto com os ataques terroristas, tiveram suas vidas modificadas. Uma delas foi o ex-safety do Arizona Cardinals, Pat Tillman. Escolhido no draft de 98, ele jogou 60 jogos em 4 temporadas na NFL, até 2001. Na off-season de 2002, os Cardinals ofereceram um novo contrato por Tillman, algo em torno aí de 3,5 milhões de dólares por ano. Porém, vendo tudo o que estava acontecendo no seu país depois do 11 de setembro, o Pat Tillman não só recusou o contrato, como abandonou a NFL para se alistar ao exército americano. You know, times like this you stop and think about just how, not only how good we have it, but what kind of a system we live under, what freedoms were allowed. You know, my great-grandfather was at Pearl Harbor, and a lot of my family has given up, you know, has gone and fought in wars, and I really haven't done a damn thing. O Tillman logo foi enviado ao Iraque, e 2 anos depois, em 2004, os fãs do safety, do Arizona Cardinals e da NFL receberam a pior notícia possível. Ele havia falecido em combate no Afeganistão. As circunstâncias da morte do Pat Tillman se tornaram polêmica e não estão totalmente esclarecidas até hoje. Alguns relatos, como o do livro Onde os Homens Conquistam a Glória, de John Krakauer, dão conta de que Tillman foi atingido, na verdade, por fogo amigo. Mas o nosso intuito aqui não é entrar nessa seara. O fato é que Pat Tillman se tornou um símbolo da relação entre a NFL e as Forças Armadas. O Arizona Cardinals aposentou a camisa 40 e inaugurou uma estátua do Pat Tillman no State Farm Stadium. E a sua esposa, a Mary, se encarregou de continuar o legado do Pat e logo criou a Pat Tillman Foundation. Desde então, a entidade arrecada fundos e dá a militares, veteranos e familiares bolsas de estudo nas universidades americanas. Nós já vimos durante esse episódio muitas histórias que comprovam a ligação forte entre a NFL e o serviço militar americano. Mas foi só em 2011 que a liga decidiu criar algo oficial para honrar, empoderar e se conectar com os militares e os veteranos. O Salute to Service é um programa que já arrecadou mais de 75 milhões de dólares para combatentes, veteranos e familiares através de parcerias com entidades como a Pat Tillman Foundation. Durante o mês de novembro agora, quando se comemora o Dia dos Veteranos, essas ações se intensificam e a gente vê ainda mais coisas dentro do campo. Todo ano a NFL também realiza o Salute to Service Award, que premia um jogador ou técnico da liga que se dedica a causas relacionadas a esse tema. Alguns indicados desse ano são o Khalil Shakir dos Bills, o Jake Ferguson dos Cowboys, o Christian McCaffrey dos 49ers e o técnico Jim Harbaugh dos Chargers. A NFL também faz questão de homenagear os veteranos e de aproximar os militares da sociedade civil sempre que possível. A tradição mais impactante nesse sentido são os chamados flyovers, os sobrevoos, que os aviões e caças fazem sobre os estádios em dias de jogos. Esses voos são bonitos de ver, mas mais ainda de sentir.
there are flyovers and then there are different flyovers. I can remember being in Kansas City and Derek Thomas, whose dad died in Vietnam, and the flyover was always special to him. Whenever we'd have one, you could almost say, hey, Derek's going to have a big game today. When they fly over, I just get goosebumps, and I mean, it just makes me feel really proud. You know, I always say that's what freedom sounds like. A NFL e o serviço militar nunca vão deixar de andar juntos, simplesmente porque as duas coisas têm algo muito forte em comum. Elas mexem com o patriotismo dos americanos, algo muito forte na população dos Estados Unidos. Muitos jogadores da liga nos dias de hoje têm raízes militares. O running back Ashton Jeanty, dos Raiders, começou a jogar futebol americano numa base naval na Itália, porque o seu pai era oficial da marinha. Já o wide receiver Quentin Johnston, dos Chargers, tem o pai e a mãe militares, e já declarou em várias entrevistas que o jeito de pensar e agir dele dentro e fora do campo tem tudo a ver com a educação que ele recebeu. Se você ficou comigo até aqui é porque alguma coisa nesse vídeo despertou a tua atenção. Então esse é o momento que eu te peço, caso você ainda não tenha feito, que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos do Zona Neutra. Eu sei que o Zona Histórica teve um hiato grande aí, mas eu prometo que eu vou me esforçar para não deixar isso acontecer novamente. Ah, e se quiser comprar um presente de Natal aí para a família e para os amigos, o link da Invictus está aqui na descrição. Valeu!